Sejam bem-vindos a essa aula onde nós falaremos de limites no infinito, dando continuidade ao assunto da aula passada. Lembrando que essas duas aulas estarão falando de forma bem breve no infinito. Este assunto é um assunto extenso e nós aqui, como eu já havia mencionado, vamos dar ênfase àquilo que vamos usar mais de imediato. Ao longo do curso, à medida em que formos precisando, faremos menção mais detalhada a alguns aspectos que não foram mencionados aqui. Vamos começar com o gráfico dos mais simples. Eu vou aqui falar numa função extremamente simples, que é essa aqui, uma f de r em r, que a cada x leva em f de x igual a x, ou seja, é aquilo que é chamado de função identidade, leva cada valor em si mesmo. O gráfico dessa função nos fornece uma reta que bissecta o primeiro e o terceiro quadrante, é por isso que é chamado de bissetriz dos quadrantes ímpares, muito simples de ser obtida. Aqui vale a pena novamente mencionar que eu tenho alguns vídeos sobre introdução aos conjuntos e funções nesse canal. Para aqueles que sentem dificuldade, vale a pena dar uma olhada. Bom, o desenho está curto, mas evidentemente isso se prolonga para cima e isso aqui se prolonga para baixo. O que é suficiente para termos uma ideia de que quando os valores de x crescem, o f de x igual a x vai evidentemente crescer também, na verdade terá o mesmo tamanho que ele. Quando eu me afasto cada vez mais da origem para a direita, quando x cresce cada vez mais, o f de x cresce cada vez mais. Quando x ultrapassa um número muito grande, o f de x também ultrapassa esse número muito grande. Intuitivamente nós podemos escrever, e eu não vou formalizar a ideia, por isso que eu estou falando intuitivamente, limite de f de x quando x tende a infinito igual a infinito. Aqui eu vou só apelar para a intuição, nós não vamos formalizar com a linguagem técnica. É muito importante termos no início a intuição. Quando x caminha para a esquerda, evidentemente o f de x vai caminhar para baixo e com o mesmo tamanho. É claro que quando o x passa a ser menor do que determinado número negativo, seu respectivo f de x também passa a ser menor do que esse número. Nós podemos traduzir isso dizendo que o limite de f de x quando x tende a menos infinito igual a menos infinito. Essa ideia é uma ideia simples. Nós poderíamos, por exemplo, olhar para o gráfico da função quadrática, uma parábola, e caso você tenha entendido essa ideia, você deverá intuir que o limite de f de x, nesse caso o f de x aqui seria x ao quadrado, por exemplo, limite de f de x quando x tende a infinito seria mais infinito, e limite de f de x quando x tende a menos infinito seria também mais infinito, porque o f de x cresce quando o x se afasta para um lado ou para o outro, neste caso. Agora eu não vou deduzir, mas exibir uma propriedade que de certa forma é intuitiva e que vai nos ajudar bastante. Se limite de f de x quando x tende a infinito igual a infinito e limite de g de x quando x tende a infinito também a infinito, então o limite da função produto quando x tende a infinito também é infinito. Uma aplicação disso é a seguinte: se f e g de x, por exemplo, são ambas a função identidade, então nós podemos concluir que limite de x ao quadrado quando x tende a infinito é infinito. E podemos estender este fato declarando que limite de x elevado a n quando x tende a infinito é infinito.
Aqui neste caso, o n é um número natural. Por exemplo, nós sabíamos que o limite da função identidade, f de x igual a x, quando x tende a menos infinito, é menos infinito. Veja que aqui, embora não precisássemos, poderíamos colocar x elevado a 1, um expoente ímpar. Quando o expoente é ímpar, uma extensão desta propriedade aqui, ela irá nos permitir concluir que o limite de x elevado a n, quando x tende a menos infinito, será mais infinito se n é par, e menos infinito se o n for ímpar. Agora vamos nos lembrar o que acontecia com as funções escolhidas como exemplo na aula passada. No caso da primeira função exibida lá naquela aula, f de x igual a 1 sobre x quadrado, nós sabíamos que quando x tende a zero, por um lado ou pelo outro, nós teríamos f de x tendendo a mais infinito. O interesse aqui nesta aula é saber o que acontece quando x tende a mais ou menos infinito. Quando o x se afasta muito da origem para a direita, um pequeno exame desta relação aqui nos permite concluir que esta fração ela vai ficando cada vez menor, cada vez mais próxima do zero. Nós poderemos intuitivamente crer que o limite desta função aqui, quando x tende a mais infinito, quem é? É zero. E quando x tende a menos infinito, vejam, acontece a mesma coisa. Então o limite desta função, quando x tende a menos infinito, também é zero. No outro caso, no segundo exemplo fornecido na aula passada, f de x igual a 1 sobre x, nós podemos aqui perceber que quando x se afasta da origem indefinidamente para a direita, o f de x tende a zero, vindo de valores positivos, mas tende a zero. E quando x se afasta da origem para a esquerda, acontece a mesma coisa, só que os valores de f de x estão sempre negativos, cada vez se aproximando mais do zero, mas sempre negativos. Nós, novamente, podemos afirmar que os limites quando x tende a infinito ou menos infinito são iguais a zero neste caso. Nós vamos tratar brevemente de casos que generalizam esses dois aqui. Eu vou mencionar que quando você tem limite de f de x, quando x tende a infinito, se isso aqui é infinito, e k é uma constante real, então o limite, quando x tende a infinito, de k sobre f de x, é zero. Tem sentido, né? O numerador aqui permanece sempre o mesmo e o denominador tende a infinito, portanto essa fração vai tendendo a valores cada vez menores. Pessoal, isso vale mesmo se esse limite desse menos infinito e mesmo se o alvo aqui fosse menos infinito, com esse limite sendo mais ou menos infinito. Quando o limite da função de baixo dá mais ou menos infinito e a função de cima é uma constante, então o limite desse quociente aqui é zero. Por que eu estou falando nisso? Eu estou falando nisso porque nós temos um caso particular muito importante, que nós inclusive iremos usar depois. Imagine que eu quisesse limite quando x tende a infinito de 5 sobre x elevado a n. Como esse limite de baixo é infinito, e isso aqui em cima é uma constante, então isso aqui vai ser zero. Essas conclusões passam a ser simples se nós já temos esses enunciados.
Vamos calcular esse limite aí como primeiro exemplo. Vamos chamar ele de E1, exemplo 1. Para fazermos isso, é interessante observar, antes de mais nada, que 3x2 menos 5x mais 7 pode ser reescrito assim: x2, que multiplica 3 menos 5 sobre x mais 7 sobre x quadrado. Por que que isso vai me ajudar? Muito bem, isso vai me ajudar pelo seguinte, porque, vejam, o limite do que está aqui dentro do parênteses é conhecido. Por considerações feitas há pouco, nesta própria aula, nós podemos concluir que estes limites aqui são ambos nulos. Então, o que está dentro do parêntese tende a 3. Então, nós temos um caso de um produto de duas funções. O limite da primeira vai ser infinito, mais infinito. O limite da segunda vai ser 3. Quando nós temos um produto de duas funções, a primeira das quais tende a infinito, a mais infinito, e a segunda tende a uma constante, se a constante for positiva, o resultado é mais infinito. Se a constante for negativa, é como se tivesse mais infinito vezes o número negativo, menos infinito. Isso é muito intuitivo, nada rigoroso, mas é a ideia básica que nós estamos tomando, que é a intuição aqui, que está nos guiando para irmos mais rapidamente às questões que nos interessam. Não é nosso objetivo aqui, eu repito, sair provando, sair demonstrando, nem enunciando muitos resultados, porque isso pode obscurecer um pouco o entendimento. Então, o limite deste polinômio é mais infinito. Limite quando x tende a infinito, claro, né? Porque se eu estivesse pegando outro alvo, por exemplo, limite quando x tende a 0, isso aqui seria 7. Se você estiver tratando de maneira geral com um polinômio qualquer, você olha para o termo dominante, aquele termo de maior grau. Tenta colocar aquele x de maior potência em evidência. Isso vai lhe permitir concluir que tudo vai depender desta primeira parcela aqui. Deste primeiro termo deste polinômio. Observem que se eu estivesse querendo o limite quando x tende a menos infinito, aqui, nós teríamos o resultado mais infinito também, porque quando x tende a menos infinito, o x quadrado tende a mais infinito. Vamos passar ao próximo exemplo. Vamos resolver esse daí. Antes de tomar os limites, vamos dar uma olhada nessa raiz quadrada. Aqui não é que haja problema algum, porque isso aqui sempre vai nos fornecer número positivo. O que eu quero é fazer uma, digamos, vou chamar assim, fatoração. Procedendo dessa forma, como vemos procedendo nos primeiros exemplos, o cálculo desse tipo de limite vai geralmente ficar simples. A raiz de um produto de dois números é o produto das raízes, né? A raiz de x ao quadrado é módulo de x, mas quando x está tendendo ao infinito, evidentemente a partir de determinado momento o x é positivo, e o módulo de x vira próprio x, né? Então, raiz de x ao quadrado nesse caso fica x, aí isso é 3 mais 6 sobre x ao quadrado. O que eu fiz aqui, eu repito, a raiz de um produto de dois números é o produto das raízes desses dois números. Vamos agora olhar o denominador. 5 menos 2x, eu vou procurar fazer algo semelhante com esse denominador, só que felizmente desta vez será mais simples. Eu posso colocar o x aqui, quando então eu vou colocar aqui 5 sobre x menos 2. Por quê? Porque este é o polinômio que multiplicado por x nos restituirá este outro. Então veja, considerar esta fração é a mesma coisa que considerar esta. Eu vou repetir aqui embaixo.
para que fique um pouco mais evidente o que nós vamos fazer. Isto é um produto. Isto é um produto. Eu ainda não estou tomando os limites. Eu estou apenas verificando, primeiro, uma expressão alternativa, mais, digamos, trabalhável, para esta que nos foi fornecida. Por que eu digo que essa daqui é mais trabalhável? Primeiro que tudo, é importante se convencer de que essa expressão de cima, então, nos fornece a mesma coisa que essa. Eles fornecem exatamente o mesmo valor numérico para cada x. Então, é a mesma coisa. Muito bem, o que eu quero? Eu quero o limite desta coisa aqui quando x tende a infinito. Então, eu quero o limite disso aqui quando x tende a infinito. Vamos raciocinar aqui em cima primeiro, neste numerador aqui. No numerador, nós sabemos que esta parte aqui, quando x tende a infinito, isso aqui tende a zero. Então, aqui dentro da raiz, quando x tende a infinito, o que está dentro da raiz tende a 3. Portanto, o numerador tende a raiz de 3. Eu vou representar assim, para não ter que escrever a notação pesada de limite, 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 limite o tempo todo, eu vou simplesmente dizer que este numerador tende a raiz de 3. E o denominador, vejam, quando x tende a infinito, isso tende a zero. E, portanto, o denominador tende a 0 menos 2, menos 2. Isso tende a menos 2. Eu afirmo que quando o limite de cima existe, o limite de baixo também, são números fixos, o limite do quociente é o quociente dos limites. Em outras palavras, eu posso então afirmar o seguinte, vejam, o de cima tende a raiz de 3, o de baixo tende a menos 2. Então eu posso seguramente afirmar que o limite, quando x tende a infinito, desta função, é menos raiz de 3 sobre 2, ou raiz de 3 sobre menos 2, tanto faz. Observem aqui que caso eu quisesse calcular o limite desta função para se estendendo a menos infinito, eu iria obter o mesmíssimo resultado, neste caso particular. Por quê? Porque quando x tende a menos infinito, isto aqui continua tendendo a zero e isto aqui também. Portanto, o numerador continuaria tendendo a raiz de 3 e o denominador continuaria tendendo a menos 2. Vamos investigar este limite agora. Limite quando z tende a infinito, de 4z² mais 16 sobre 1 menos 5z3. Vamos aqui trabalhar simultaneamente com o numerador e denominador antes de tomarmos os limites. Colocando z ao cubo em evidência em cima e embaixo, para que futuramente possamos cancelar, nós teremos o seguinte: 4 sobre z aqui, mais z3. Aqui embaixo nós teremos 1 sobre z3, evidentemente, aquilo que deveria ser multiplicado por z3 para obtermos 1, menos 5. Nós não estamos ainda tomando o limite. Então vamos investigar o que acontece aqui quando o z tende a infinito. Quando o z tende a infinito, isto aqui tende a zero e nós sabemos que esta parte aqui também. No numerador, este cara está tendendo a zero, enquanto que este aqui está tendendo a mais infinito. Então vamos fazer assim, o numerador tende a mais infinito. O denominador aqui está tendendo a menos 5. Um número muito grande dividido por uma constante permanece um número muito grande, com a diferença de que quando essa constante de baixo é negativa, este número muito grande troca de sinal. Nós podemos então dizer que o limite deste quociente, quando z tende a infinito, é menos infinito. Números grandes, números cada vez maiores, dividido por um número fixo negativo. Então isso aqui é menos infinito. Agora, antes de apagarmos isso aqui, vamos apenas aproveitar
o mesmo raciocínio, avisando que eu vou trocar o sinal deste alvo aí. Em vez de z tendendo a infinito, eu vou tentar trabalhar com z tendendo a menos infinito. Muito bem, então vamos olhar agora para este alvo aqui, z tendendo a menos infinito. Vamos ver o que acontece. Na verdade, o procedimento todo permanece o mesmo. E vejam, quando z tende a menos infinito, tanto isto quanto isto continuam tendendo a zero. Em particular, o denominador ainda tende a menos 5. O numerador é que vai tender a menos infinito. Nós poderemos, digamos intuitivamente, raciocinar assim: você está pegando números negativos, digamos bem grandes. Negativo vezes negativo vezes negativo é sempre negativo. Não importa o tamanho deste número, não importa o tamanho do módulo deste número, quando elevado a expoente ímpar é sempre negativo. Então isso aqui está tendendo a menos infinito. Dependendo desse jogo de sinais, nós temos facilmente o resultado. Números de tamanhos bem grandes, mais negativo, dividido por um número negativo, negativo com negativo positivo, né? Então isso aqui vai tender a mais infinito. Numerador, eu vou tendo números negativos com tamanhos cada vez maiores, porém sempre negativos, e o denominador é sempre um número negativo. Então eu tenho como quociente números positivos cada vez maiores. Portanto, este limite aqui é mais infinito. Por último, vamos verificar uma forma, digamos, um pouco mais geral de trabalhar com esses quocientes de polinômios aí. O que eu vou fazer aqui, repetindo esta função, vai ser, antes de fazer qualquer conta, rearrumar o polinômio de cima e o polinômio de baixo do expoente maior para o menor. Então eu vou colocar aqui primeiro o Z6, depois o 4Z2. Aqui embaixo eu vou colocar menos 5Z3 mais 1. Agora, me propondo a tomar um caminho diferente daquele que eu tomei na última vez que eu fiz isso, em cima eu vou colocar em evidência aquele termo que tem maior potência, portanto eu vou colocar Z6 em evidência, e aí embaixo eu vou colocar menos 5 Z3 em evidência, também aquele termo que tem maior potência. Quem é que vai ficar dentro dos parênteses em cima? Vai ficar 1 mais 4 sobre Z quadrado, ok? Z6 vezes 4 sobre Z quadrado é 4Z2. No denominador, eu vou ter 1 menos 1 sobre 5Z3, certo? Porque se eu multiplicar menos 5Z3 por menos 1 sobre 5Z3, eu obtenho este 1 aqui de volta. Muito bem. Vamos ver o que acontece com isto e, portanto, com isto aqui, quando o z tende a infinito. Pessoal, quando o z tende a infinito, nós sabemos que isto aqui tende a zero e que isto aqui também tende a zero. Então, nós podemos afirmar que quando o z tende a infinito, isso tudo irá simplesmente tender a Z6 sobre menos 5 Z3. E aí trabalhamos isso com Z tendendo a infinito para ver quanto é que vai dar. Eu vou prosseguir até o final, mas me interessa muito esse estágio intermediário. Sobraram em cima o termo dominante do numerador e embaixo o termo dominante do denominador. O que eu estou dizendo então é que basta que, nestes casos,
nós verifiquemos o limite do quociente entre os termos dominante, de numerador e de denominador. Pode-se provar que isso é uma regra geral, tá, pessoal? O limite de um quociente de polinômios é o limite do quociente entre os termos dominantes. Os termos dominantes, eu repito, são aqueles termos de maior grau. Aqui podemos proceder de maneira extremamente simples. Antes de mais nada, cancelando Z com Z. E a partir daí a conta fica igual àquela que nós fizemos anteriormente. Quando então nós vamos concluir que isso aqui vai dar menos infinito.